Graça e paz. Como é que você está? Você está bem? Aleluia, o Senhor é bom. Abra comigo Salmo capítulo 78. Vamos iniciar aqui o nosso momento de ministração da palavra. Eu quero te convidar a abrir comigo Salmo capítulo 78, a partir do versículo 3. Salmo capítulo 78, a partir do versículo 3. Está escrito assim. Se você tiver sem Bíblia aí, pode acompanhar na projeção. Vai passar aqui no Data Show, né? O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel. E ordenou a nossos pais que transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Amém? Então aqui até o versículo 8. Aqui, amados, há um tempo atrás eu estava fazendo meu devocional e eu passei nesse salmo. E a partir daqui Deus começou a ministrar no meu coração algumas coisas, até um pouco daquilo que eu compartilhei no domingo, né? A respeito, né, de nós pôr a nossa casa em ordem, né? E aqui claramente o salmista está falando sobre, no versículo 3, né, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Né? Olha que tremendo, né? A nossa responsabilidade, né, como liderança, como pais espirituais, como pais, né, que nós temos aqui, né, muitos pais né, seus filhos estão aqui conosco. Então a importância que nós temos de passar adiante, né, a chama daquilo que Deus está começando os nossos dias. Né? Como eu falei no domingo, a gente falou um pouquinho a respeito da vida do rei Ezequias, né? E como Deus curou ele milagrosamente, como Deus, né, trouxe um milagre na vida dele. Um milagre extraordinário. Mas infelizmente, o que aconteceu na vida do rei Ezequias, na sua próxima geração, foi algo muito triste, né? Muito terrível, porque o seu filho se tornou realmente alguém tão terrível, tão perverso, né? Isso nos faz a gente pensar, nós como líderes, né? Talvez você ainda não tenha filho, você talvez não esteja nem casado ainda, deseja, né, formar uma família, né? Essa palavra também é para você já ficar atento, para você já ficar pronto, né? De que realmente vai chegar o tempo e que você precisa aplicar isso que Deus está falando aqui, né, para que nós possamos passar à nova geração aquilo que nós estamos vivendo. Né? O maior avivamento que pode acontecer realmente é o avivamento que começa dentro de casa. É o avivamento que começa dentro do teu lar. Né? Muitas vezes, assim como na vida de Ezequias foi um homem de avivamento, um homem de fé, um homem que confiou em Deus, fez tantas coisas, tantas obras, né? Cuidou tanto da nação, mas não cuidou dentro da sua própria casa. Não cuidou de pôr em ordem a sua casa. E Ezequias, ele não é alguém exclusivo na Bíblia que faz isso. Nós vemos outros homens de Deus, servos do Senhor, que também pecaram nesse ponto. Apesar de serem homens de Deus, apesar de serem servos do Senhor, mas também pecaram nesse ponto. Nós vemos, por exemplo, na vida de Davi. Davi, a gente sabe, é um homem segundo o coração de Deus. Um homem escolhido por Deus para se tornar o rei de Israel, mas você vê dentro da sua própria casa coisas terríveis que aconteceram com seus próprios filhos. A gente vê, por exemplo, né, só a citação, lá em 2 Samuel capítulo 13, você vai encontrar a história de Amnon e Tamar. Você vai ver o que Amnon, que era filho de Davi, ele abusou da sua irmã, né, porque ele se apaixonou por Tamar, que era irmã de Absalão. Né? E ali no texto fala de algo muito triste que aconteceu dentro da casa de Davi. Né? Um irmão foi lá e abusou da sua própria irmã. Estamos falando da família de Davi.
Se você quer a referência, 2 Samuel capítulo 13. Lá você pode ler essa história. Triste, né? Ele se apaixonou, porque queria ficar com ela, aí armou todo um plano para poder ficar sozinho com ela, aí depois se deitou com ela, e depois que fez tudo o que fez, ele simplesmente mandou ela embora. Pegou a aversão dela, né? Todo o amor que ele tinha por ela, a aversão foi maior do que o amor que ele tinha por ela, e mandou ela embora. Aquela menina Tamar saiu envergonhada, saiu humilhada, né? Depois Absalão descobriu o que o seu irmão tinha feito, e começou a odiar Amnon. Absalão, outro filho de Davi, que também, por causa do que aconteceu, ficou com uma revolta no seu coração. Anos mais tarde, ele planeja uma festa com seus irmãos, e naquela festa ele vai lá e mata Amnon. Ele vai lá e mata o seu irmão. Um assassinato, né? Dentro da sua própria casa. Isso a gente vê, né, também na sequência da história. E Absalão foi outro que se revoltou também contra Davi. Porque ele queria o trono, ele queria o reino. Você vai ver a referência lá em 2 Samuel capítulo 15, quando Absalão começa a armar todo um plano para começar a conquistar o coração dos filhos de Israel para si. E ali, a partir daquele momento, Absalão, quando Davi percebe que já está acontecendo, ele precisa fugir. Porque ele sabe que Absalão quer matar ele. Você imagina o filho querer matar o próprio pai, né? Então Davi foge. Ele foge. E Absalão, ele se revolta contra o seu próprio pai e vai à caça dele para matar ele. Nós estamos falando de Davi, querido. Um servo de Deus, que a gente conhece na Bíblia. Porque eu te falei só de Ezequias, mas não é algo que aconteceu só na vida de Ezequias. Aconteceu na vida de outros homens. Eu estou dando exemplo aqui de Davi. Absalão, mais tarde, ele é morto, né? Nessa guerra que ele é feito, que acaba acontecendo com o exército de Davi. Ele morre, né? Davi lamenta muito a morte do seu filho, obviamente. Ele não queria que morresse. Davi até deu ordem para os seus comandantes: não matem meu filho, poupe a vida dele. Mas Joabe, né, foi lá e matou Absalão. Nós vemos também a vida de Adonias, que era outro filho de Davi, né? E isso aqui é interessante a gente ler, né? Está lá em 1 Reis, capítulo 1. Uma coisa interessante, 1 Reis, capítulo 1, no versículo 5, fala desse outro filho de Davi, 1 Reis, capítulo 1. No versículo 5 está escrito assim: então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Né? Eu vou reinar. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Olha o versículo 6. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Versículo 6, grava esse versículo. Pais, olha o que Davi nunca contrariou seu filho. Adonias, que era filho de Davi, está dizendo assim: jamais, nunca, ele contrariou. Por que você faz isso? Nunca. Queridos, e a gente vê que Adonias, ele começa, né, a querer ser rei. Não, eu vou reinar, porque o Davi já estava velho, ele não tinha dito, né, oficialmente quem assumiria o trono. Ele mesmo decidiu: eu vou escolher os 50 homens e eu vou me proclamar rei. Porque meu pai nunca me disse nada mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser. Um filho mimado. Filho mimado. É um problema você criar um filho mimado, querido. Uma filha mimada. Nunca contrariar, nunca disciplinar, nunca repreender. Nós estamos falando aqui com líderes, amém? Isso é importante, querido, porque não adianta a gente querer ganhar o mundo e perder a casa. Tem que começar dentro de casa. Tem que começar da família. Então, olha só, querido, Adonias, ele não foi repreendido. Aí começou a se exaltar e ele mesmo escolheu fazer isso. Nós vemos isso também na vida de outro homem de Deus, o profeta Samuel. O profeta Samuel, lá em 1 Samuel capítulo 8, você vai ver algo interessante, a partir do versículo 1. 1 Samuel capítulo 8, versículo 1 está escrito assim: tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel.
O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciões todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como tem todas as nações. Olha só, querido, um grande homem de Deus, outro homem de Deus que eu estou falando aqui, profeta Samuel, que queria colocar os seus filhos para dar continuidade ao seu ministério, mas só que os filhos não andavam no caminho do seu pai. Infelizmente, né? Joel, como é que é o nome aqui? Joel e Abias, né? Os dois filhos de Samuel, não estavam andando no caminho de seu pai. Aí veio os líderes de Israel e disse: ó, você já está velho, né? Você é um grande homem de Deus, mas os teus filhos não estão andando nos teus caminhos. Dá um rei para a gente. Porque eles não estavam aprovando a conduta dos filhos de Samuel. Não estavam aprovando a conduta. Então, querido, olha a importância, né, da família aqui. Infelizmente, Samuel, né, a gente não conhece a história, como é que foi a criação dos filhos. Não tem essa informação. Mas só que, infelizmente, eles não estavam andando no caminho do seu pai. Seguindo o exemplo de Samuel, que foi um grande profeta do Senhor. Nós todos sabemos disso. Um grande profeta do Senhor. Nós vemos também os filhos do sacerdote Eli. Você conhece bem, está narrado em 1 Samuel também, né? Capítulo 2. Aqui você viu que a gente falou do rei, profeta e sacerdote, né? Rei, profeta e sacerdote. Aqui o sacerdote, aqui você conhece bem essa história, ali no versículo 12, começa. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Está escrito: eram, porém, os filhos de Eli que era o sacerdote naquela época, naquele momento, filhos de Belial, filhos do inimigo, né, filhos do diabo, e não se importavam com o Senhor. Pois o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes na mão, e metia-o na caldeira, ou na panela, ou no tacho, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim se fazia todo Israel que ia ali a Siló. Também, antes de se queimar a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar o sacerdote, porque não aceitará de ti carne cozida, senão crua. Se o ofertante lhe respondia: queima-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres, então lhe dizia: não, porém hás de me dar agora, senão tomá-la-ei à força. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Olha só, queridos, né? Desprezavam a oferta do Senhor. Filhos do sacerdote, né? Filhos do profeta, filhos de um rei. Vemos vários exemplos na Bíblia que estão falando de filhos. Lembra lá que a gente leu o Salmo, né? De contar a geração, para que eles conheçam o Senhor e as maravilhas que fez. Para que a geração continue. Porque nós não podemos fazer morrer nos nossos dias, queridos. Isso é algo muito sério. Muito sério. Os filhos de Eli eram filhos que desprezavam o Senhor, não se importavam. Aqui a história continua depois, mais tarde, né? Que Deus levanta o profeta para trazer juízo sobre a casa de Eli. Para dizer: olha, aqui você vê no versículo 27, do capítulo 2. Podemos ler aqui um pouco, se você está me acompanhando. Veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade a casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para quebrar um incenso e para trazer a estola sacerdotal perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se me fizesse na minha morada? E tu, por que honra teus filhos mais do que a mim, para tu e eles vos engordardes das melhores de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão desmerecidos.
Aqui está falando de um momento, querido, em que o pai honra mais os filhos do que honra a Deus. Né? Honra mais. Deus está perguntando para o profeta, por que está honrando mais teus filhos? Por que você não os repreende? Por que você não os corrige? Nem Davi, né? Nunca contrariou Adonias. Queridos, isso é algo que nós temos que trabalhar muito a nossa geração nesses dias. Porque certamente, queridos, hoje, muitos filhos, né? Muitas crianças crescem simplesmente sem limite algum. Sem disciplina, sem ordem, sem estabelecer os mandamentos de Deus. Que nem eu falei domingo, querido, algo que marcou a minha vida foi porque tudo aquilo que eu vi dentro de casa. Eu vi dentro de casa. Então não é algo que eu só vi na igreja, né, o irmão que me ensinava, né, e glória a Deus por todos aqueles que são chamados, os professores, os tios que trabalham para ensinar as crianças, glória a Deus por vocês. Mas não tem maior discipulado do que esse, a sua família. Não tem maior discipulado do que você, marido, cuidar do coração da tua esposa. Do que você, homem, cuidar do coração dos teus filhos. Do que realmente a esposa, e o marido e a esposa cuidarem também dos seus filhos juntos, obviamente. Mas um dos maiores problemas da nossa geração é realmente que às vezes a gente se omite demais de certos compromissos. Não tem como, queridos, nós ver líderes que muitas vezes estão impactando, né, multiplicando o GC, crescendo em tantas áreas, mas desprezando o Senhor, né, fazendo os seus filhos se afastarem cada vez mais dos caminhos do Senhor. Essa é a maior tragédia que existe para um líder, para um pastor, para qualquer discípulo de Cristo, né? Ver os filhos longe do Senhor. Ver o que aconteceu na vida do rei Ezequias. Se levantar o Manassés da vida, tão perverso, que conseguiu fazer pior do que tudo aquilo que já tinha feito até a sua época. Para provocar o Senhor a ira. De propósito. Né? Para provocar a ira. Isso, queridos, é algo que nós não podemos, como liderança, permitir que aconteça. Porque, queridos, é certo que Deus quer te usar, tremendamente dessa cidade. É certo que Deus quer levantar cada família aqui para fazer a diferença nessa cidade. Mas nós precisamos trazer cura sobre as nossas casas primeiro. Nós precisamos de cura dentro das nossas casas. É algo que tem estado muito forte dentro do meu coração. Nós precisamos de cura dentro dos nossos lares. Pôr em ordem aquilo que está fora de ordem. A vida de oração da tua família, como é que está? A vida de leitura da palavra, a vida financeira, a vida espiritual. Todas as coisas da tua casa nós temos que pôr em ordem. Tem que organizar, tem que realmente trazer a lei do Senhor para dentro de casa. A presença de Deus para dentro dos nossos lares. Outra situação que também acontece é a geração de Josué. Lá em Juízes, no capítulo 2, vários exemplos, queridos. Juízes, capítulo 2. No versículo 6 em diante está escrito assim. Juízes, capítulo 2, 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Tinat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, o provocando a ira, porque deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. E aqui continua a história, né? Mais uma geração que nós vemos na Bíblia, que se levantou, que não conhecia o Senhor e que não serviu o Senhor. Morreu aquela geração, outra geração se levanta, e bastou aquela geração se levantar, abandonar o Senhor. A gente vê isso, sabe, meio que se repetindo, e Juízes é muito claro isso. Quando você lê o livro de Juízes, você vê direto, né? O povo deixa o Senhor, clama ao Senhor, Deus levanta o juiz, liberta, o povo tem alívio, daqui a pouco volta a cair no pecado de novo. E fica nesse ciclo, né? O povo abandonando o Senhor, o povo adorando outros deuses,
Vem a opressão do inimigo, o povo clama a Deus, Deus levanta o juízo, Deus liberta o povo, e o povo fica um tempo de paz, daqui a pouco o povo cai de novo. Isso é algo muito recorrente na Bíblia. E isso deve servir como uma advertência para nós. Isso deve servir como um alerta para nós. Porque a Bíblia diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino, para que nós pudéssemos tomar como advertência para nós. Então nós não podemos deixar que isso aconteça nos nossos dias, amém? Nós não podemos deixar que isso aconteça nos nossos dias. Nós precisamos ter essa firmeza, queridos, de cuidar dos nossos filhos, de cuidar, né? Que são os nossos primeiros discípulos, a nossa esposa, aos maridos que estão aqui, cuidar bem do coração das esposas. Porque a Bíblia diz amar como Cristo amou a igreja e entregou sua vida por ela. É isso que Deus espera dos maridos, que espera dos homens. Famílias restauradas é assim, queridos. Famílias, a Bíblia diz lá em Abraão, lá para Abraão, Gênesis capítulo 12, que Deus fez uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A vontade de Deus é abençoar a tua família e a tua casa, por completo. E não só abençoar a tua geração, mas até 1000 gerações. A Bíblia fala, né, que a bênção do Senhor permanece até 1000 gerações, daqueles que me amam e me temem. Deus quer abençoar a tua geração, queridos. Então nós não podemos permitir isso. Eu acho interessante como nós vemos na vida de Jó, e eu meditando isso, lá em Jó capítulo 1, como Jó cuidava e se preocupava com seus filhos. Jó capítulo 1, fala assim, olha só, Jó 1, eu vou começar do 1 aqui para pegar um pouquinho mais da história. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mais um homem de Deus, né? Mais um homem de Deus que a gente vê. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha bastante filhos, né? 10 filhos aqui. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs e comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia, talvez, né, tenham pecado contra, olha só, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Olha o cuidado, cuidado de Jó. Talvez, ele nem sabia se tinha pecado, ele pensou, talvez no seu coração eles tenham blasfemado. Eu vou santificar meus filhos, eu vou orar por eles. Olha a conduta de um homem de Deus, querido, que cuida da sua família. Ele era um homem rico, ele era um homem próspero, ele era um homem cheio de bens, mas ele não se esquecia da sua casa. Ezequias era um pouco o contrário, ele era um homem rico, próspero, mas se esqueceu da sua casa. Se esqueceu da sua família. Aqui nós vemos um homem que, né? Eu acho tão lindo isso, né? Talvez, esse talvez ele nem sabia, mas o temor do coração dele. Será que os meus filhos pecaram contra Deus? Né? Será que eles blasfemaram? Vou pedir. Ele levava todos os seus filhos para santificar eles, para cuidar do coração da família dele. E é assim, queridos, que nós temos que cuidar da nossa casa. Homens e mulheres de Deus que se importam com a vida dos seus filhos, com a vida das suas filhas. Homens e mulheres de Deus que não desprezam, mas que querem ensinar, que querem cuidar, que querem amar. Porque, queridos, é aqui que nós estamos vendo essas crianças que andam aqui conosco, a geração que Deus vai levantar para continuar o avivamento que vai começar nesses dias. O avivamento que vai começar nesses dias. Essa chama precisa passar adiante. É que nem a gente está agora nessa época da Olimpíada, né? Tem lá o pessoal que vai com fogo, né? Eu não sei se estão fazendo isso esse ano, mas era costume, né? Eles passavam por vários lugares, né, com a chama acesa. E chegava até determinado lugar e passava para outro. E aquele outro continuava a corrida passando para frente. E aquele outro chegava até outro caminho e continuava a corrida passando para frente. Assim tem que ser na nossa vida, querido. Nós temos que dar continuidade. Aquilo que começou nos nossos dias não pode parar. Aquilo que nós estamos vendo acontecer nos nossos dias, glória a Deus, é maravilhoso. Mas eu quero ver a Maria Clara, eu quero ver a Ana. Eu quero ver elas continuando tudo aquilo que está começando na minha vida hoje, queridos.
Sabe, né, ver a Amanda, ver aqui, né, tantas crianças aqui, continuando aquilo que está começando nesses dias. Queridos, nós precisamos olhar para isso. Em Deuteronômio capítulo 6, para nós finalizar aqui, nós temos uma ordem do Senhor, muito clara, e eu amo esse versículo, eu amo esse capítulo. Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos ensinar. A Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 1, estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para os cumprirem na terra que passa a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel. Olha só, querido, algo interessante. Quando você atenta para a lei do Senhor, para cumprir, a Bíblia fala que nós vamos multiplicar. A multiplicação saudável vem quando nós estamos atentos a ouvir a lei do Senhor e a praticar. A promessa de Deus para que muito te multipliques na terra. Que mana leite e mel, como te disse o Senhor Deus de seus pais. Versículo 4, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, e poços abertos que não abristes, vinhas e olivais que não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te para que não esqueças o Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirás outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que houver à roda de ti, porque o Senhor teu Deus é Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, e te destrua de sobre a face da terra. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentasse em Massá. Diligentemente guardarás os mandamentos do Senhor teu Deus, e os seus testemunhos, e os seus estatutos que te ordenou. Farás o que é reto e bom aos seus olhos, aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entre e possuas a boa terra, a qual o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais, lançando todos os seus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando teu filho no futuro perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teus filhos, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com mão poderosa. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou, para nos levar e nos dar essa terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou cumpríssemos todos esses estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Será por nós justiça, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Querido, isso é palavra do Senhor para nós. Nós precisamos entender que é a nossa responsabilidade inculcar nessa nova geração a lei, os mandamentos, os estatutos do Senhor. É nossa responsabilidade, querido, levar adiante tudo aquilo que Deus está fazendo nos nossos dias. E que Deus possa trazer sobre nós um despertamento das nossas famílias. Pôr em ordem a nossa casa, querido, pôr em ordem aquilo que não está em ordem. Você precisa pedir para o Espírito Santo, e aqui eu não estou no papel de alguém que conhece a tua casa, conhece a tua família, eu não sei como é que está a tua família. Eu não sei como é que está a tua casa. Eu não sei como está teu casamento. Eu não sei como estão teus filhos. Eu não sei. Eu sei o que a Bíblia diz. Que nós precisamos inculcar, que nós precisamos ensinar, que nós precisamos fazer o nosso papel. E que se nós fizermos isso, nós vamos ver o Senhor abençoando as nossas gerações. E é isso, querido, que muitas vezes a gente ora pelo Brasil, a gente ora pelas nações.
A gente ora, abençoa o Brasil, abençoa Santa Catarina. Mas nós temos que também olhar principalmente para dentro da casa, para dentro do lar, para dentro da família. Eu creio, amados, que o avivamento sairia muito mais rápido se nós cuidássemos disso. O avivamento ia acontecer muito mais rápido se nós estivermos cuidando disso, da nossa casa, do nosso lar. Porque a partir do momento que nós começarmos a nos tornar exemplos e modelos para toda uma geração, o povo vai começar a ver isso. Então, amados, quando nós queremos ver o agir de Deus, precisamos ver que, sim, existiram homens de Deus que acabaram pecando no fato de não cuidarem da sua casa. Homens de Deus que nós conhecemos. Eu citei aqui Eli, profeta Samuel, Davi, a geração de Josué. Todos eles foram homens que viveram grandes milagres na sua vida. Viveram grandes prodígios. Mas infelizmente não deram sequência. E na próxima geração, infelizmente, acabou morrendo tudo aquilo. Então eu quero te convidar para ficar de pé para nós orar. Em nome de Jesus, amém? Essa é uma palavra, queridos, que tem para trazer despertamento, alinhamento. A gente não pode esquecer que esse é o ano da manifestação da glória de Deus. E uma das coisas que tem estado muito forte no meu coração é uma palavra que Deus quer endireitar os seus caminhos. Nós precisamos endireitar os caminhos do Senhor, preparar o caminho do Senhor, criar veredas retas para que Ele possa andar. Sabe, queridos, e não há lugar melhor para isso do que a nossa casa. Então, queridos, eu quero te convidar a fechar os teus olhos e orar. Você como líder de GC, como discípulo, como anfitrião, né, como um líder de setor, comece a orar pela tua casa, pela tua família. Comece a orar para que Deus venha trazer esse entendimento no teu coração. Comece a pedir para o Senhor, Deus, me ajude a pôr em ordem a minha casa. Me ajude, Deus, a ser um homem e uma mulher que pratica os teus mandamentos dentro de casa. Me ajude a ser um homem e uma mulher que vive a tua palavra dentro de casa. Me ajuda, Senhor, a ser exemplo dentro de casa. Eu quero te pedir, Espírito Santo, que nessa noite o Senhor venha gerar um despertamento, Senhor. Gera despertamento, Senhor. Comece a orar, queridos. Aleluia. Aleluia. Pode aumentar um pouquinho mais esse louvor que está tocando aí. Vamos orar, queridos. Eu queria que você orasse junto comigo nessa noite. Continue orando, na verdade. Deixa o Espírito Santo te conduzir agora. Senhor, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Senhor. Traz cura ao coração das famílias, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, traz cura ao coração dos nossos filhos e filhas. Traz cura ao coração das nossas crianças. Traz cura ao coração, Senhor, daqueles que nosso Senhor tem nos dado como herança. Os nossos filhos são herança do Senhor. Nós te pedimos, Deus, abençoe a nossa geração. Ensina-nos a criá-los no temor do Senhor e no amor a Deus. Nós não queremos, Pai, afastar os nossos filhos da Tua presença. Nós não queremos afastar os nossos filhos da Tua casa. Mas queremos vê-los plantados na casa do Senhor, florescendo. E eu quero declarar isso sobre cada casa, que cada líder, Senhor, e abençoar a Tua família em nome de Jesus. Que nós possamos, assim como Josué, declarar: eu e a minha casa, eu e a minha descendência, eu e os meus filhos, meus netos e os filhos dos meus filhos, Deus, nós queremos servir o Senhor. Nós queremos perpetuar em nossa geração aquilo que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Espírito Santo, sopra sobre as famílias, nós oramos. Sopra sobre as famílias dessa cidade. Aqui em Luiz Alves existem tantas famílias. Eu quero pedir para você, meu irmão, estenda as tuas mãos para a cidade de Luiz Alves. E nós vamos tirar um tempo para abençoar as famílias dessa cidade. Eu quero que você ore pelos teus vizinhos, que você ore pelo teu colega de trabalho. Comece a orar. Senhor, nós abençoamos essa cidade. Nós abençoamos as famílias de Luiz Alves. Tantos casamentos, Pai, que muitas vezes estão quase se desfazendo.
Quantos casamentos nesse momento estão quase entrando em divórcio, mas nós clamamos, Deus, estende a tua mão e traz restauração a esses casais. Quantos filhos nesse momento estão nas drogas? Quantos filhos nesse momento estão vivendo na pornografia, na prostituição, em tantas coisas terríveis? E nós pedimos, resgata esses jovens dessa cidade, resgata os adolescentes dessa cidade, resgata as famílias dessa cidade, Senhor. Nós te pedimos por esse resgate, Senhor. Aleluia, Jesus. Salva as famílias de Luiz Alves. Salva as famílias dessa cidade. Começa pela nossa. Começa pela nossa casa. Que através de nós possamos tocar essa cidade. Que através das nossas casas nós possamos marcar a história de Luiz Alves. Nós abençoamos, Deus, e declaramos isso nessa noite. Em o nome poderoso de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Você pode dar mais um aplauso para Jesus em agradecimento a Ele. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém, querido? Você recebe essa palavra no teu coração? Que Deus te abençoe, amém?